Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu quero falar contigo que talvez pense assim, olha, eu tô buscando a Deus do meu jeito, todos os caminhos levam a Deus. Como a gente escuta isso na nossa sociedade, né? Então, numa sociedade, numa cultura em que existem tantos conceitos, como é difícil, muitas vezes, a gente filtrar o que é verdade, o que é mentira. E nesse vídeo eu quero começar dizendo que eu tenho todo o respeito por você, que talvez pense diferente do que eu vou colocar aqui. O que eu vou usar é a Bíblia, mas eu te convido a ficar até o final desse vídeo para pelo menos se beneficiar com a dúvida, porque é muito bom quando a gente tem a dúvida, porque a gente acaba questionando as coisas, a gente pensa assim, será? Quem sabe eu vou explorar um pouquinho mais isso, eu vou explorar um pouquinho a Bíblia, porque todo mundo diz, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, então vamos se alimentar da palavra de Deus, vamos se alimentar do que a Bíblia diz que agrada e não agrada a Deus. Então vamos lá. Eu quero começar esse vídeo falando que nós vamos refletir um pouco uma história que aconteceu há muito tempo com um personagem bíblico chamado Daniel. De repente você já ouviu falar sobre essa pessoa. Esse rapaz, ele se destacou muito porque ele se diferenciou numa sociedade e se diferenciou de um grupo, ele tomou algumas decisões para se diferenciar de um grupo e ele chamou atenção por isso. Nesse trecho que a gente vai, nesse trecho específico que a gente vai refletir na Bíblia, aconteceu o seguinte: o rei da Babilônia, o rei na época era Nabucodonosor, e ele teve um sonho assim um tanto esquisito. Ele não conseguiu, ele chamou todos os magos da época, os adivinhos da época, e ninguém conseguiu decifrar o sonho dele. Ele ficou muito inquieto com aquele sonho. E ele ouviu falar que tinha também um sábio chamado Daniel, e ele, um hebreu, né, que também tinha esse dom de identificar os sonhos, né, de decifrar os sonhos, de interpretar os sonhos, melhor dizendo. Então ele mandou chamar, né? E olha esse trecho aqui que eu separei para a gente pensar, e é em cima disso, depois você pode ler em Daniel, que está na Bíblia, esse livro, né, depois de Ezequiel. Logo nos primeiros capítulos tem a descrição, né, Daniel na Babilônia. Ele foi levado cativo, né, pelos babilônios, era um hebreu. Então, e depois tem o capítulo 2, o sonho, que descreve o sonho de Nabucodonosor, que é onde nós vamos pegar um trecho para refletir. Fala assim, ó, no capítulo 2, o versículo 27 e 28, eu separei aqui, diz assim, ó: Daniel respondeu, isso ele respondeu para o rei: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Então, eu quero me fixar nessa parte que é bem curtinha para a gente pensar. Se não é um pouco semelhante com a nossa sociedade hoje. Se a gente for determinados lugares, você está buscando talvez pela verdade, buscando respostas, você pode ir em alguns lugares que eu não vou citar aqui o nome, né, para não ofender ninguém, mas talvez você vá me entender. Lugares que vão lhe falar sobre o seu futuro, vão falar algumas situações da sua vida, né, adivinhos, pessoas com com essas habilidades, digamos assim, né, mais sobrenaturais. Isso tá cheio na nossa sociedade, né? Muitas pessoas recorrem a isso. E nessa época em que Daniel viveu, também existia isso. Mas olha o que ele afirmou. Nabucodonosor, ele buscou todo tipo de coisa sobrenatural, né? Pessoas que pudessem, adivinhos, magos, que pudessem esclarecer aquele sonho que estava causando uma perturbação, né? Uma inquietação nele. Ele percebeu que aquele sonho tinha algum significado
E ele não conseguiu que interpretasse aquele sonho. E Daniel respondeu isso, disse, olha, nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Aí olha o que Daniel diz, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Então olha o que Daniel, ele classificou, né? Ele dividiu em duas categorias, né? Os magos, os adivinhos, etc, etc. E Deus que revela, né? Então olha, já existia uma diferenciação e na nossa sociedade também existe isso. Hoje em dia existe a verdade, existe a mentira. Então, se você é uma pessoa assim que busca tanto assim por respostas na sua vida, que tá inquieto, querendo saber respostas, querendo saber que decisão tomar e daqui a pouco está recorrendo a situações mais sobrenaturais, né? Eu quero te convidar e fazer um apelo para você tomar cuidado, porque nós habitamos num mundo que existe sim os poderes sobrenaturais, mas não quer dizer que tudo vem de Deus, porque naquela época aqueles homens, aqueles magos, eles também praticavam adivinhações, eles também praticavam, né, coisas sobrenaturais. E Daniel, que era um homem, um servo de Deus, que foi muito usado, inclusive, para interpretar esse sonho de Nabucodonosor, e impactou toda a sociedade, toda a economia na época, aquele sonho. Foi um aviso que Deus deu, né, um sonho para Nabucodonosor. Esse homem, ele já diferenciou, ele fez essa diferenciação da verdade e da mentira. Então, que a gente não seja ingênuos na nossa fé, na nossa ânsia por respostas, na nossa busca pela verdade, né? Que isso é legítimo, né? Quem de nós não quer, né, respostas na nossa vida? Mas que a gente não tenha uma ingenuidade em achar que tudo que é sobrenatural vem de Deus, porque não. A própria palavra de Deus nos diz, nem tudo que parece, né, que tem um impacto, que tem adivinhação, que tem, né, coisas sobrenaturais, vem de Deus. Não, Deus pode usar pessoas, sim, mas a gente deve ter muito cuidado, muito zelo nessa área, né? Tudo tem que estar de acordo com a Bíblia. Se você é uma pessoa que está me escutando e crê que a Bíblia é a palavra de Deus, esse aqui é o nosso manual de vida, né? A gente não pode fugir do que está escrito aqui, porque senão a gente inventa ao nosso bel prazer, no nosso jeito, né? A forma de viver uma vida cristã, a forma de viver uma vida perto de Deus. E não, assim como na nossa vida existem normas, existem regras, a vida cristã não seria diferente. Nós temos, né, formas que nós agradamos a Deus, maneiras que nós vivemos e que nós buscamos a verdade, né, o que agrada a Deus, mas a Bíblia também descreve coisas que não são verdade, nos dá alerta, né, que a gente tenha cuidado para não buscar coisas que são mentira, que parecem ser a verdade, mas são a mentira, porque é uma linha muito tênue, né? Então, que a gente possa ficar com os nossos olhos abertos. Se você é uma pessoa que talvez agora com esse vídeo ficou até confusa, eu te convido a recorrer a primeiro o auxílio de Deus, né? Se você sente que está numa situação assim, que a sua cabeça está embaralhada, em que você está buscando muitas coisas para ter respostas e para buscar a verdade, em primeiro lugar, se achegue a Deus, busque a Deus e faça uma oração sincera pedindo para Deus lhe mostrar o caminho da verdade, o caminho da verdade, a vida, né? Que é Jesus, o caminho de paz, né? E também peça a Deus para colocar pessoas no seu caminho, né? Pessoas que possam lhe ensinar sobre a Bíblia, se você é uma pessoa que não tem o hábito de ler a Bíblia. Não tenha preconceitos e busque uma igreja, né? De repente, você pode não gostar da primeira igreja que você entra, né? De repente você é uma pessoa que já frequentou alguma igreja, criou um certo preconceito, mas tente novamente, porque
existem inúmeras igrejas, então alguma você vai gostar, vai ver que está alinhada com a Bíblia, né? Alguma você vai ver que as pessoas estão sendo sinceras em buscar a Deus, em buscar seguir os princípios bíblicos e principalmente, né? Busque a orientação de Deus e faça essa oração sincera que você vai ver, Deus vai lhe direcionar. Então, se você gostou desse vídeo, não fique brabo comigo com essa palavra. O meu intuito aqui é que, se você tem dúvidas sobre esse assunto, que fique uma pulguinha atrás da sua orelha, né, comichando, lhe dando o benefício da dúvida, para você buscar a verdade, né, buscar uma vida santificada que agrada a Deus. Se você gostou desse vídeo, passa para mais pessoas, compartilha esse conteúdo, se inscreve nesse canal e me deixa nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Abraço e até o próximo vídeo.